Milionário fica chocado quando o menino negro interrompe negociações com pedido urgente. Era uma manhã nublada e eletricamente carregada em Nova York. O tipo de dia que fazia os prédios de vidro refletirem a frenética corrida da cidade. No luxuoso Hotel Plaza, os investidores mais temidos estavam reunidos numa sala de conferências opulenta, com rascunhos de planos ambiciosos em mãos e olhares famintos pela próxima grande ideia. Eles não esperavam serem interrompidos. Mas antes que um dos grandes nomes da indústria, Rafael, pudesse finalizar sua oferta, a porta se abriu de uma forma abrupta. Um menino negro, não mais que 10 anos, com olhos brilhando de desespero, entrou. Seu olhar estava impregnado de uma urgência palpável. O murmúrio que ecoou pela sala rapidamente se calou. "Por favor, preciso da ajuda de vocês!" implorou ele, a voz trêmula, mas determinada. Rafael, uma figura respeitada e milionário conhecido pelas suas negociações implacáveis, se sentiu imediatamente Mas enquanto o garoto falava, a paixão e o pânico em sua voz começaram a penetrar na armadura corporativa de Rafael. O menino contou sobre um projeto imobiliário que ameaçava demolir sua comunidade, o local onde sua família havia vivido por gerações. "Eles querem destruir tudo. Meu avô me falou sobre como lutaram para construir nossa casa. E agora eles querem acabar com tudo isso por dinheiro", insistiu, os olhos se enchendo de lágrimas. À medida que o relato desfiava os laços do ambiente tenso, os investidores que antes pareciam alheios à tragédia alheia começaram a murchar, mostrando uma curiosidade involuntária. Rafael sentiu um aperto no peito. A história do menino tocou algo profundo dentro dele. Então, enquanto ouvia, uma conexão inesperada foi brotando, desgastando as barreiras que sempre protegiam seu coração. Mas houve mais. Na retaguarda, um antigo amigo, agora um desenvolvedor imobiliário bruto e rival, apareceu na cena com um sorriso cínico. "Olha só quem temos", disse o rival, revelando uma teia de corrupção que entrelaçava a história do menino e o próprio passado de Rafael. O silêncio da sala parecia ensurdecedor, e por um instante, Rafael viu seus próprios fantasmas emergirem como sombras de um passado sombrio que ele pensava ter esquecido. O pânico invadiu Rafael. Ele se viu em um dilema ético ali, frente a frente com aquele menino que poderia ser a chave para mudar tudo. O que ele faria? Manteria sua lealdade ao que sempre soubera? Ou escolheria se levantar por uma causa maior? A tensão na sala crescia enquanto Rafael refletia sobre a sua própria linhagem de privilégios, e o peso em seus ombros se tornava quase insuportável. E a pergunta se apoderou do ar: até onde ele realmente estava disposto a ir para fazer a coisa certa? Quando o coração batia em um ritmo frenético e o garoto olhava para ele com esperança, Rafael percebeu que tudo em sua vida poderia mudar em um único instante. "Ei, antes de continuarmos com essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O coração de Rafael batia tão rápido que ele quase o ouviu ecoar na sala. O olhar do garoto era uma centelha de esperança e desespero. Ele sabia que a decisão estava prestes a ser tomada. Mas, ao mesmo tempo, a presença de seu rival, aquele desenvolvedor impiedoso, trazia um peso de tensão. E então, tudo mudou. Uma explosão repentina de clássicos carros de luxo se abalou contra a parede do hotel, quebrando a janela por um instante.
O som foi como um trovão. As luzes piscaram e imediatamente a sala ficou envolta em um caos de gritos e movimentos desordenados. Cadeiras foram arrastadas. Homens e mulheres se levantaram, tentando entender o que estava acontecendo. Rafael olhou para o garoto, que estava tão paralisado quanto ele. Mas, no meio da confusão, algo ainda mais chocante aconteceu. Dificuldades em respirar. Seu rosto se contorceu em dor. Rafael se aproximou, mas em questão de segundos o homem parecia perder a consciência. As pessoas começaram a retirar-se. Alguns chamando a segurança, outros soltando gritos de pânico. O garoto estava agora em um estado de choque. Rafael percebeu que as pessoas estavam tão preocupadas com a cena dramática que esqueceram por um momento sua própria luta. No entanto, enquanto o rival era cercado por seguranças, Rafael estava em um dilema ainda maior. Ele tinha notado algo no rosto do homem caído, uma expressão de terror. Não é o que ele havia planejado ver. E então, com a segurança trabalhando freneticamente ao redor do rival, o garoto se aproximou de Rafael, segurando seu braço, quase desesperado. Você não pode deixá-los fazer isso. Ele vai acabar com tudo. Ele é o que mais teme para minha família. Rafael sentiu o gelo percorrer sua espinha. Ele olhou de volta para o rival, agora sendo levado para fora e na com. Uma palavra escapou de seus lábios, mas o barulho era abafado demais para que alguém ouvisse. Apenas Rafael, quase hipnotizado, percebeu que naqueles olhos havia um pedido de ajuda. Não pode ser, murmurou Rafael para si mesmo. Naquela fração de segundo, a mente dele trabalhou a 1000 por hora. O que havia dito o homem antes de cair? Porque há tantos anos ele e seu rival tinham suas vidas entrelaçadas, dominadas por um jogo sem fim. Qual era o dever que ele tinha para a comunidade do garoto? E por que o peso na sua consciência só aumentava? Rafael se agachou, olho a olho com o menino. O que ele sabe? O que você não está me contando? A pergunta voou no ar, cortante, e o garoto hesitou, os olhos muito maiores agora. Entre a adrenalina e o desespero, uma verdade amarga começou a se formar nas palavras do garoto. Era como se uma porta se abrisse, revelando um mundo no qual Rafael nunca havia reparado antes. Uma verdade que poderia mudar tudo e destruir o que significava para ele. Você precisa saber disso. O garoto respirou fundo, o nó na garganta deixando sua voz trêmula. Aquela construção não é só uma casa, é o que manteve todo o nosso passado. E você pode ser um herói, mas sabe qual a conexão dele com você? Rafael sentiu seu estômago se revirar. As portas da memória começaram a se abrir, pequenos fragmentos de coisas que ele não queria recordar. E no coração da confusão algo se revelava. Ele não sabia como isso mudaria tudo, mas a única certeza era de que não havia como voltar atrás. Cada instante que passava era como uma bomba-relógio prestes a explodir. O que mais estava por vir? O que ele realmente ia escolher? Rafael se agachou, olho a olho com o menino. O que ele sabe? O que você não está me contando? A pergunta voou no ar, cortante, e o garoto hesitou, os olhos muito maiores agora. Você precisa saber disso. O garoto respirou fundo. Aquela construção não é só uma casa. É o que manteve todo o nosso passado. E você pode ser um herói, mas sabe qual a conexão dele com você? Rafael sentiu seu estômago se revirar. Uma sombra do passado o envolveu como uma névoa densa. O ambiente ao redor se tornava confuso e a adrenalina corria em suas veias. A expressão do garoto se tornava angustiante e a urgência aumentava a cada segundo. Ele é o meu pai! A revelação explodiu no ar como um balão estourando. Rafael sentiu o chão sob seus pés tremer. A sala parecia encolher. Ele é meu pai e ele quer nos destruir. O garoto estendeu a mão, tremendo.
Você precisa entender, Rafael. Não é só a nossa casa que está em jogo. É o meu futuro. Tudo depende de você. A realidade caiu em cima de Rafael como um peso insuportável. Ele olhou para o garoto. Depois para o rival que estava sendo levado para fora. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma grotesca. O homem que sempre fora seu inimigo agora era ligado ao menino, que representava tudo o que ele nunca soubera, tudo o que ele nunca fizera. Você está mentindo! Rafael gritou, pensando que seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Mas a crença começou a se destruir quando ele viu a dor genuína nos olhos do menino. Ele não pode ser. É verdade, o garoto insistiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu avô sempre disse que ele abandonou a gente. E agora ele quer derrubar tudo que meu avô lutou para construir. Um grito se ergueu da multidão que se acumulava nas portas, todos observando a tensão. Havia murmúrios, alguns com vozes altas, questionando se era mesmo verdade. Era como se uma tempestade prestes a desgrudar chavetes tivesse se formado na sala. Em meio ao caos, a saúde do rival parecia se agravando. Ele estava cambaleando, as feições dele se contorcendo em dor e desespero. Rafael, pela primeira vez, viu em seus olhos algo além da malícia. Uma sombra de arrependimento, uma sombra de medo. Rafael hesitou. O que ele deveria fazer? O menino queria justiça, mas a verdade o prendeu em um dilema. Ele se sentiu paralisado, como se o tempo tivesse parado. A sala vibrava com energia, e ele percebeu que não poderia continuar apenas assistindo. A porta se abriu com um estrondo, e era um agente da polícia, com uma expressão severa. Todos vocês, fiquem onde estão. Precisamos de calma aqui. As vozes da multidão se misturaram em um murmúrio inquieto. Mas, em meio a tudo isso, Rafael sentiu uma pequena chama de coragem. Quem é seu pai? Ele perguntou ao garoto, tentando manter a voz firme, apesar do tumulto. O menino olhou nos olhos dele, como se estivesse pesando o que dizer a seguir. O olhar ressoou com dor e determinação. Uma batalha interna se desenrolava entre eles. Você realmente não sabe? É o Jorge Pereira! A revelação cortou o ar como uma faca. Rafael foi atingido por um turbilhão de emoções. Jorge, seu antigo amigo de infância? O menininho que havia sido separado da família nas circunstâncias mais trágicas? Os sentimentos incontroláveis a inundaram. Ele sabia que esse não era apenas um jogo de dinheiro ou poder. Era uma luta por vida e dignidade. O rival, e agora a própria história de Rafael, se entrelaçava com os destinos deles de maneira que ele nunca poderia imaginar. E então, tudo parou. Rafael olhou em volta. As pessoas estavam atentas, a tensão era quase palpável. O que isso significava para ele? O que ele realmente faria agora? Os olhos do garoto estavam fixos nele, esperando. Nesse momento, Rafael percebeu que a escolha não era apenas sobre negócios. Era uma questão de integridade. Ele estava prestes a entrar numa batalha, uma que mudaria tudo. Um profundo desejo de redimir-se pela dor que causara despertou dentro dele. O que o homem é senão as suas escolhas? Mas antes que ele pudesse decidir, um novo estrondo ecoou, as luzes piscando, gritos explodindo, e a verdade revelada se tornava um fardo insuportável. O que mais estava por vir? Qual seria o próximo movimento desta dança trágica? As respostas estavam próximas, mas a escuridão da incerteza se aproximava mais do que nunca. Rafael olhou para o garoto.
com o coração acelerado batendo em seu peito, como se estivesse tentando escapar. As palavras ecoavam em sua mente. O meu pai, ele quer nos destruir! A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas a urgência do garoto trouxe um fio de esperança. O passado, que ele havia tentado enterrar, se levantava diante dele com toda a sua força. As vozes da multidão aumentavam na sala e os murmúrios se tornavam gritos. Mas por um momento, tudo parecia distante. Rafael não conseguia tirar os olhos do menino. Ele tinha que tomar uma decisão. Seu rival estava sendo levado. Mas o que era um rival, agora, se tornava um laço sanguíneo, uma conexão familiar. Ele precisava saber mais. De repente, com um estrondo ressoou do outro lado da sala. A porta foi arrombada e um grupo de homens de terno entrou apressado. Suas expressões eram sérias. Polícia! Todos vocês! Mãos para cima! O caos se instalou. As pessoas começaram a se agitar. Os gritos se elevaram. E a tensão tomou conta do ambiente. Rafael olhou para o menino, os dois paralisados, aterrorizados. E então, tudo aconteceu em um turbilhão. Um dos homens que havia entrado se aproximou rapidamente de Rafael e se identificou. Sou o detetive Carvalho. Temos informações de que Jorge Pereira está envolvido em atividades ilícitas. E você, Rafael, pode ser uma testemunha-chave. Precisamos que você nos ajude. Mas ele é apenas um homem. Rafael começou, sua voz hesitante. Ele queria protegê-lo, mas o garoto ao seu lado estava tomado pela ansiedade. Ele não pode ser o que você pensa. O detetive o interrompeu. As evidências mostram que Jorge estava à frente de um esquema que envolve sua antiga empresa, muito mais complexo do que imaginávamos. E há uma ligação direta com o projeto que ameaça a comunidade do menino. Rafael mal ouviu. O que estava acontecendo? Revelações explodindo como fogos de artifício, deixando um rastro de confusão na mente dele. A expressão de desespero no rosto do garoto apunhalava seu coração. Você não pode deixá-lo levar tudo de nós. Ele não é quem você pensa que é. O caos continuava, e no meio disso tudo, a voz do garoto cortou o ar. Você precisa saber, Rafael. Meu avô nunca quis que você soubesse. Mas Jorge, ele não é meu pai nem seu inimigo. Ele pode ser o maior aliado que você tem. A confusão aumentou e Rafael sentiu-se ainda mais perdido. Ele viu o detetive hesitar. Algo estava errado. A cada instante, a situação tornava-se mais densa, como se uma tempestade prestes a desabar estivesse se aproximando. O que o garoto queria dizer? O passado deles poderia ter um significado completamente diferente. Então, como um filme que muda de cena, uma mulher apareceu na porta. As portas se abriram com um estrondo. Com um olhar determinado, ela gritou: Chega! Jorge não é o verdadeiro vilão aqui! O silêncio se espalhou. Todos se voltaram para ela. Eu sou sua mãe, Rafael. A revelação reverberou. Um choque paralisante desceu pela sala. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Os olhares mudaram e a sala se silenciou como se o tempo tivesse parado. Eu deixei você, mas nunca deixei de amar você. Jorge é de fato seu pai. Mas sempre foi mais. Ele estava apenas tentando proteger a família. Rafael estava atordoado. Os pedaços de sua história estavam se juntando de uma maneira tão inesperada que ele mal podia acreditar. Ele olhou para o menino, que também estava perplexo. O que isso significava?
O que mais estava por trás dessa revelação? E agora? O detetive Carvalho perguntou, o desespero em seu olhar. Que história é essa? A atmosfera estava carregada de expectativas. O Rafael estava em um labirinto e a única saída parecia de fato uma revelação que destruiria tudo o que ele pensou saber. Como assim? Proteger a família? Rafael questionou, sua voz alta, mas trêmula. A tensão na sala era palpável, e o que antes era um conflito claro entre um homem e seu rival, agora se tornava uma tapeçaria complexa de relações e segredos. O que é vocês estão escondendo? Mas as luzes piscavam, e o burburinho da multidão crescia. Um novo som ecoou, algo que parecia uma sirene, e o pano de fundo enegrecia. Todos estavam pressionados a assimilar o que estava acontecendo, enquanto Rafael lutava contra a confusão. Justamente quando ele pensava que tudo havia mudado, um grito cortou o ar. A próxima fase começa agora. Uma figura encapuzada surgiu no limiar da porta. A sala encheu-se de um terror indescritível. O quebra-cabeça havia se expandido, mas a verdadeira verdade, ainda estava por vir. A revelação não era sobre o que Jorge fez, mas sobre o que ele havia escondido de Rafael durante todos esses anos. Nesse momento, tudo estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. O que viria a seguir? Rafael estava paralisado. As palavras da mulher, suas revelações, agitavam o ar como um furacão. Eu sou sua mãe, Rafael. A frase ainda pairava como um eco, como se todo o mundo em volta tivesse desaparecido. Ele olhou para o menino ao seu lado, que também parecia atordoado, os olhos arregalados de choque. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. O que está acontecendo? Alguém exclamou. A tensão se tornou palpável. O caos estava prestes a tomar conta da sala. Rafael olhou para a mulher, que agora avançava em direção a ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Eu precisei de anos para encontrar você, mas Jorge, ele nunca foi o que todos pensavam. Ele fez o que fez para proteger nossa família. A força de suas palavras o golpeou. Rafael sentiu uma onda de sentimentos, mistérios e verdades ocultas desabando sobre ele, como se suas fundações estivessem se desintegrando. As luzes da sala piscavam e, em meio a essa tempestade emocional, outra figura encapuzada apareceu, interrompendo tudo. Não acredite nela! A figura gritou. A voz cortando o ar. Era uma voz familiar, carregada de desespero. Elias! Rafael reconheceu. Era seu velho amigo, alguém do passado que ele pensou ter deixado para trás. Você não sabe o que está prestes a fazer. Ela não é digna de confiança. Rafael ficou dividido, seu coração batendo forte. O chão parecia tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Calado, Elias! A mulher gritou de volta, sua voz agora cheia de desespero. Você não entende. É por isso que você estava escondido. A verdade pode ser mais sombria do que imagina. Elias avançou, seu olhar fixo em Rafael, e todo o contexto começou a se desfocar. Rafael olhou entre eles. Confuso, reprimiu o pânico. Então, algo incomum aconteceu. O rival de Rafael, Jorge, que estava sendo retirado pela segurança, subitamente parou. Ele se virou e olhou diretamente nos olhos de Rafael, enfraquecido, mas determinado. Rafael, por favor, escute! Tudo o que fiz foi para te proteger e ao seu futuro. Aquela casa
É mais do que uma construção. É um símbolo, uma parte de você, de nós dois. Havia um entrelaçamento nas palavras dele, algo que parecia gritar e sussurrar ao mesmo tempo. O público assobiou, um murmúrio crescente. As pessoas sussurravam, a confusão tornando-se desenfreada. Rafael estava em um redemoinho de emoções, cada palavra uma faca afiada. O que ele sabia? A relação entre eles, entre esses homens e mulheres, estava muito mais profunda do que ele nunca poderia imaginar. Elias, você sabe o que ele realmente fez? A mulher gritou impiedosa. Você sabe dos segredos que ele escondeu. A sala estava pegando fogo, e Rafael agora não sabia em quem confiar. E então, no meio da turbulência, as luzes da sala diminuíram de repente. Um apagão. O caos se transformou em pânico absoluto. As vozes foram abafadas, e o desespero se apoderou das pessoas. Rafael sentiu as mãos do garoto segurarem seu braço, apertando de forma exasperada, como quem teme perder tudo. Por favor, Rafael, a verdade precisa vir à tona. Ele quer nos destruir, mas sua escolha pode salvar todos nós. A urgência na voz do menino o fez friar a espinha. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou na escuridão. Não! Não deixe que isso aconteça! Uma figura se atirou para frente, esbarrando nas cadeiras, sua presença quase tangível na escuridão. As luzes se acenderam com um estalo. E quando Rafael olhou novamente, seu coração parou. A figura que havia avançado era uma mulher, sua avó. Você precisa saber a verdade, Rafael. Seu pai não é quem você pensa que ele é. As palavras, como flechas certeiras, atingiram seu peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As peças estavam se encaixando de forma destrutiva, revelando uma rede de traições familiares que Rafael nunca imaginou que existisse. Ele estava prestes a mergulhar em um labirinto de mentiras e segredos que desafiavam tudo o que acreditava. Cada laço que o conectava à família, agora ameaçado por essa nova realidade. O que mais estava escondido nas sombras de sua história? E como essa revelação mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. A tensão estava prestes a explodir, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael estava paralisado. As palavras da mulher, suas revelações, agitavam o ar como um furacão. Eu sou sua mãe, Rafael. A frase ainda pairava como um eco, como se todo mundo em volta tivesse desaparecido. Ele olhou para o menino ao seu lado, que também parecia atordoado, os olhos arregalados de choque. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. O que está acontecendo? Alguém exclamou. A tensão se tornou palpável. O caos estava prestes a tomar conta da sala. Rafael olhou para a mulher, que agora avançava em direção a ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Eu precisei de anos para encontrar você, mas Jorge, ele nunca foi o que todos pensavam. Ele fez o que fez para proteger nossa família. A força de suas palavras o golpeou. Rafael sentiu uma onda de sentimentos, mistérios e verdades ocultas desabando sobre ele, como se suas fundações estivessem se desintegrando. As luzes na sala piscavam, e em meio a essa tempestade emocional, outra figura encapuzada apareceu, interrompendo tudo. Não acredite nela! A figura gritou, a voz cortando o ar. Era uma voz familiar, carregada de desespero. Elias!
Rafael reconheceu. Era seu velho amigo. Alguém do passado que ele pensou ter deixado para trás. Você não sabe o que está prestes a fazer. Ela não é digna de confiança. Rafael ficou dividido, seu coração batendo forte. O chão parecia tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Calado, Elias! A mulher gritou de volta, sua voz agora cheia de desespero. Você não entende. É por isso que você estava escondido. A verdade pode ser mais sombria do que imagina. Elias avançou, seu olhar fixo em Rafael, e todo o contexto começou a se desfocar. Rafael olhou entre eles, confuso, reprimindo o pânico. Então, algo incomum aconteceu. O rival de Rafael, Jorge, que estava sendo retirado pela segurança, subitamente parou. Ele se virou e olhou diretamente nos olhos de Rafael, enfraquecido, mas determinado. Rafael, por favor, escute. Tudo o que fiz foi para te proteger e ao seu futuro. Aquela casa é mais do que uma construção. É um símbolo, uma parte de você, de nós dois. Havia um entrelaçamento nas palavras dele, algo que parecia gritar e sussurrar ao mesmo tempo. O público assobiou, um murmúrio crescente. As pessoas sussurravam, a confusão tornando-se desenfreada. Rafael estava em um redemoinho de emoções. Cada palavra, uma faca afiada. O que ele sabia? A relação entre eles, entre esses homens e mulheres, estava muito mais profunda do que ele nunca poderia imaginar. Elias, você sabe o que ele realmente fez? A mulher gritou, impiedosa. Você sabe dos segredos que ele escondeu. A sala estava pegando fogo e Rafael agora não sabia em quem confiar. E então, no meio da turbulência, as luzes da sala diminuíram de repente. Um apagão. O caos se transformou em pânico absoluto. As vozes foram abafadas e o desespero se apoderou das pessoas. Rafael sentiu as mãos do garoto segurarem seu braço, apertando de forma exasperada, como quem teme perder tudo. Por favor, Rafael, a verdade precisa vir à tona. Ele quer nos destruir, mas sua escolha pode salvar todos nós. A urgência na voz do menino o fez friar a espinha. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou na escuridão. Não! Não deixe que isso aconteça! Uma figura se atirou para a frente, esbarrando nas cadeiras, sua presença quase tangível na escuridão. As luzes se acenderam com um estalo, e quando Rafael olhou novamente, seu coração parou. A figura que havia avançado era uma mulher, sua avó. Você precisa saber a verdade, Rafael. Seu pai não é quem você pensa que ele é. As palavras, como flechas certeiras, atingiram seu peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim? Rafael perguntou, sua voz um fio furado, preso entre a incredulidade e o desespero. O que ela estava escondendo? A avó avançou, os olhos cheios de lágrimas, mas firmes. Jorge não é seu pai biológico, Rafael. Seu verdadeiro pai é ele! Ela apontou para Elias, e os olhares se cruzaram como um choque de energia. A sala ficou em um absoluto silêncio, apenas o som entrecortado da respiração reverberando. O tempo parou. Elias, então, com a voz trêmula, se manifestou. Isso é verdade, Rafael. Eu fui forçado a me afastar. Eu não queria que você soubesse assim. Sua expressão era um misto de dor profunda e arrependimento. Você está mentindo. Rafael gritou, a raiva fervendo dentro dele. Mas a sensação do impacto daquela revelação era inegável. Um misto de traição e confusão tomou conta dele. Como você pode fazer isso? Eu lutei por você. Sempre lutei.
Mas a sua mãe, ela levou ao outro lado, e o segredo precisava morrer. A voz dele tremia com a emoção. Agora, o impacto da verdade começava a fazer sentido, despedaçando tudo em que acreditava. Rafael olhou para o garoto ao seu lado, que também estava atordoado, perdido em meio ao turbilhão de emoções. As conexões estavam se quebrando, segredos sendo revelados, e em cada nova palavra, uma nova dor. E com o ar mais pesado do que antes, uma sirene soou ao longe, cada vez mais próxima. Rafael viu as portas se abrirem novamente, e um grupo de policiais entrou, cercando a sala. Todos estavam em alerta. O pânico voltou a aumentar. Todos vocês estão presos! As vozes da autoridade ecoaram, como se a história deles estivesse apenas no início de uma tempestade imensurável. E no meio daquele caos, Rafael sabia que a verdade ainda não tinha sido totalmente revelada. O que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido nas sombras da história, que agora parecia se desdobrar diante dele? Rafael estava paralisado. As palavras da mulher, suas revelações, agitavam o ar como um furacão. Eu sou sua mãe, Rafael. A frase ainda pairava como um eco, como se todo mundo em volta tivesse desaparecido. Ele olhou para o menino ao seu lado, que também parecia atordoado, os olhos arregalados de choque. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. "O que está acontecendo?" alguém exclamou. A tensão se tornou palpável. O caos estava prestes a tomar conta da sala. Rafael olhou para a mulher, que agora avançava em direção a ele, seus olhos brilhando como uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. "Eu precisei de anos para encontrar você. Mas Jorge, ele nunca foi o que todos pensavam. Ele fez o que fez para proteger nossa família." A força de suas palavras o golpeou. Rafael sentiu uma onda de sentimentos, mistérios e verdades ocultas desabando sobre ele, como se suas fundações estivessem se desintegrando. As luzes da sala piscavam, e em meio a essa tempestade emocional, outra figura encapuzada apareceu, interrompendo tudo. "Não acredite nela!" a figura gritou, a voz cortando o ar. Era uma voz familiar, carregada de desespero. "Elias!" Rafael reconheceu. Era seu velho amigo, alguém do passado que ele pensou ter deixado para trás. "Você não sabe o que está prestes a fazer. Ela não é digna de confiança." Rafael ficou dividido, seu coração batendo forte. O chão parecia tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? "Calado, Elias!" a mulher gritou de volta, sua voz agora cheia de desespero. "Você não entende. É por isso que você estava escondido. A verdade pode ser mais sombria do que imagina." Elias avançou, seu olhar fixo em Rafael, e todo o contexto começou a se desfocar. Rafael olhou entre eles, confuso, reprimindo o pânico. Então, algo incomum aconteceu. O rival de Rafael, Jorge, que estava sendo retirado pela segurança, subitamente parou. Ele se virou e olhou diretamente nos olhos de Rafael, enfraquecido, mas determinado. "Rafael, por favor, escute! Tudo o que fiz foi para te proteger e ao seu futuro. Aquela casa é mais do que uma construção. É um símbolo, uma parte de você, de nós dois." Havia um entrelaçamento nas palavras dele, algo que parecia gritar ou sussurrar ao mesmo tempo. O público assobiou, um murmúrio crescente. As pessoas sussurravam, a confusão tornando-se desenfreada. Rafael estava em um redemoinho de emoções, cada palavra uma faca afiada. "Elias, você sabe o que ele realmente fez?" A mulher gritou, impiedosa. "Você sabe dos segredos que ele escondeu?" A sala estava pegando fogo, e Rafael agora não sabia em quem confiar.
E então, no meio da turbulência, as luzes da sala diminuíram de repente. Um apagão. O caos se transformou em pânico absoluto. As vozes foram abafadas e o desespero se apoderou das pessoas. Rafael sentiu as mãos do garoto segurarem seu braço, apertando de forma exasperada. Por favor, Rafael, a verdade precisa vir à tona. Ele quer nos destruir, mas sua escolha pode salvar todos nós. A urgência na voz do menino o fez friar a espinha. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou na escuridão. Não! Não deixe que isso aconteça! Uma figura se atirou para a frente, esbarrando nas cadeiras. Sua presença quase tangível na escuridão. As luzes se acenderam com um estalo. E quando Rafael olhou novamente, seu coração parou. A figura que havia avançado era uma mulher, sua avó. Você precisa saber a verdade, Rafael. Seu pai não é quem você pensa que ele é. As palavras, como flechas certeiras, atingiram seu peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim? Rafael perguntou. Sua voz, um fio furado, preso entre a incredulidade e o desespero. O que ela estava escondendo? A avó avançou. Jorge não é seu pai biológico, Rafael. Seu verdadeiro pai é ele. Ela apontou para Elias. A sala ficou em um absoluto silêncio. Apenas o som entrecortado da respiração reverberando. Os dois amigos se encararam. As palavras da avó cortando o ar como uma faca. Rafael piscou, confuso. Isso não pode ser verdade. Você está dizendo que Elias é meu pai? Como assim? Elias, tremendo, abriu a boca, mas não conseguia formar palavras. Ele estava em choque. As palestras, as lutas, todo o passado deles agora se misturava em um turbilhão de confusão. Mas antes que a verdade pudesse se materializar nas palavras dele, uma nova onda de gritos ecoou pela sala. Os policiais começaram a agir e Rafael sentiu um aperto no peito. As luzes piscavam e um novo estrondo se fez ouvir. A porta se abriu com força e um grupo de homens correndo entrou, armados. Todos no chão! Gritaram com vozes autoritárias. A sala se transformou em um caos absoluto. Rafael observou os policiais cercarem Jorge, enquanto a avó gritava: "Ele só queria proteger você, vocês não entendem!" Mas as balas de perguntas e confusão disparavam entre a multidão. O que estava acontecendo? O que havia de verdade? E então, no meio de todo aquele tumulto, um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro disparado. Rafael mal teve tempo de perceber o que ocorria. Seus olhos se arregalaram ao ver Jorge, o rival, cair no chão. O mundo em que vivia perdeu a estabilidade num instante, e a última coisa que ele viu foram os olhos de Elias, cheios de algo que parecia ser desespero e alívio ao mesmo tempo. O coração de Rafael estava disparado. "Não!" ele gritou, a dor ecoando em sua voz. As sirenes se aproximavam, pessoas gritavam, mas todo o som desapareceu em um instante. Ele não conseguia pensar, não conseguia respirar. Fugia da realidade que se desmoronava à sua volta. E agora? O que mais estava por vir? A verdade, que antes parecia uma luz, agora era uma rede caótica de sombras. A conexão entre ele e aqueles homens estava em uma linha tênue. Cada respiração moldando um futuro mais obscuro do que ele poderia imaginar. E no fundo, uma única pergunta ecoava: quem ele realmente era? Rafael estava paralisado. As palavras da mulher, suas revelações, agitavam o ar como um furacão. "Eu sou sua mãe, Rafael." A frase ainda pairava como um eco, como se todo mundo em volta tivesse desaparecido.
Ele olhou para o menino ao seu lado, que também parecia atordoado, os olhos arregalados de choque. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. "O que está acontecendo?" alguém exclamou. A tensão se tornou palpável. O caos estava prestes a tomar conta da sala. Rafael olhou para a mulher, que agora avançava em direção a ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. "Eu precisei de anos para encontrar você, mas Jorge, ele nunca foi o que todos pensavam. Ele fez o que fez para proteger nossa família." A força de suas palavras o golpeou. Rafael sentiu uma onda de sentimentos, mistérios e verdades ocultas desabando sobre ele, como se suas fundações estivessem se desintegrando. Então, de repente, tudo mudou. Um som ensurdecedor cortou o ar. A porta de entrada foi arrombada novamente e um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. "Todo mundo no chão!" gritaram, suas vozes implacáveis ecoando como trovões. O desespero tomou conta da sala. As pessoas começaram a correr. Gritos misturavam-se ao som do caos. Rafael sentiu o coração acelerar enquanto se agachava, puxando o menino para perto de si. O ar estava pesado e ele sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um dos encapuzados apontou uma arma na direção de Jorge. "Você vai nos dizer onde está o dinheiro, seu traidor?" O homem gritou, e a voz carregava uma mistura de fúria e medo. A explosão repentina de violência paralisou Rafael. O que estava acontecendo? Dinheiro? Traição? Era uma confusão que ele nunca poderia ter imaginado. Jorge, mesmo enfraquecido, levantou as mãos. "Eu não tenho nada", disse, a voz tremendo. A tensão era palpável e a sala estava cheia de olhares perdidos. Rafael prendeu a respiração, os pensamentos acelerando. O que ele deveria fazer? Mas o menino ao seu lado estava ainda mais paralisado, os olhos arregalados, e Rafael poderia sentir o medo pulsando dentro dele. Ele não podia deixar isso acontecer. "Saia daqui!" gritou Rafael para o garoto. "Corra!" As palavras mal tinham saído de sua boca quando o homem que tinha a arma se virou com violência, atirando na parede bem ao lado de Jorge. O disparo reverberou e as consequências foram imediatas. O próprio Jorge gritou, a dor e o pânico tingindo seu rosto. "Não faça isso!" E então, em meio ao caos, Rafael viu algo que congelou seu sangue. O homem encapuzado virou o rosto para a luz e ele viu os olhos, aqueles mesmos olhos. Os olhos de Elias, seu amigo de infância. Rafael não conseguia acreditar. Como? Por que ele estava envolvido nisso? O eco do passado estalou dentro dele, mas não havia tempo para pensar. A revelação o atingiu como um soco no estômago. "Elias, não!" Rafael gritou, a voz desesperada. Mas a confusão era densa demais. O garoto ao seu lado, que parecia ter sido trazido de um pesadelo, olhou para ele. "O que está acontecendo?" Rafael estava absorvendo tudo, sua mente girando. Os fios de sua vida estavam se entrelaçando de maneiras que desafiavam a lógica. Nesse momento, ele percebeu que a guerra que estava prestes a começar não era apenas um confronto entre a polícia e os criminosos na sala, mas uma batalha por verdades enterradas e laços de sangue que não podiam ser desfeitos. A raiva e o desespero misturavam-se, e uma pergunta queimava na mente de Rafael. O que Elias realmente sabia? Qual era a conexão entre ele, Jorge e seu passado? Uma nova realidade estava emergindo. Uma verdade que poderia mudar tudo.
e intuindo que tudo estava prestes a se desdobrar de maneira ainda mais dramática, Rafael percebeu que precisava escolher um lado. Mas qual? E as consequências disso? O coração batia forte em seu peito, ecoando a urgência da hora. E então o último disparo. A escuridão se aproximava mais uma vez. A atmosfera estava eletricamente carregada, como se a tensão estivesse prestes a explodir a qualquer instante. Rafael mal teve tempo para processar as revelações devastadoras sobre sua mãe Elias. Ele estava ali no meio do caos, e as luzes brilhantes refletiam a confusão em seu rosto. O que estava acontecendo? Jorge, Elias, a sua mãe. Tudo parecia um emaranhado de segredos que se desdobravam como um pesadelo vivo. O clima se tornou ainda mais tenso quando um novo barulho ecoou pela sala. Um tiro! O som ecoou, cortando o ar pesado como um raio, e o tempo pareceu desacelerar. Rafael viu Jorge se contorcer no chão, sua expressão um misto de dor e alívio. Mas havia mais. Um burburinho crescente assolou a sala e as pessoas começaram a gritar. Foi então que o garoto ao seu lado, aquele que havia trazido tudo à tona, desabou em lágrimas. Ele não pode estar morto, o menino gritou. E o desespero na sua voz perfurou o coração de Rafael. Ele sabia que aquele momento decidia não apenas o futuro de Jorge, mas o seu também. E então, outra reviravolta aconteceu. Em meio ao pânico, e o encapuzado que apontava a arma para Jorge virou-se abruptamente. Ele se afastou, revelando a identidade que estava escondida sob seu manto. O rosto de Elias estava obscuro, mas algo na sua expressão ressoava com intensidade. E então, ele se voltou para Rafael. Você não entende. O que estamos fazendo não é apenas por dinheiro. É muito maior. A sala estava empolvorosa. O começo de uma guerra social estava apenas começando. Rafael se sentia como um peão em um tabuleiro de xadrez, e todas as peças estavam se movendo rapidamente, desafiando sua lógica, sua compreensão do que era certo e errado. Mas quando Rafael olhou profundamente nos olhos de Elias, um vislumbre do passado passou por sua mente. Uma imagem de infância, de risos compartilhados, de promessas feitas. E então, como um filme em câmera lenta, tudo se encaixou. Você não é um criminoso, é? Elias olhou para ele, o pavor misturado com algo que parecia quase uma súplica. Eu fiz o que precisava. Eles estavam atrás de você, Rafael. O plano era proteger você, mas saiu do controle. A intensidade nas palavras dele fez a respiração de Rafael falhar. O que estava acontecendo? Ele mal conseguia acompanhar os acontecimentos. Enquanto a sala estava envolta em um frenesi, uma nova figura emergiu das sombras. Alguém que Rafael não esperava. Era sua mãe, a mulher que havia afirmado ser a chave de sua existência. Rafael! Não acredite nele! Ele está jogando você contra mim, contra tudo que construímos. A confusão era de tirar o fôlego. Rafael se sentia preso entre esses mundos opostos, como uma marionete em um jogo de olhares. Ele queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. O menino ao seu lado estava em choque, e o destino de todos ali parecia pender à balança. Não, você me deixou, gritou Rafael para a mulher. Você me deixou e agora volta para me dizer o que fazer. Eu só queria proteger você, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Você precisa saber a verdade sobre Jorge. Nesse instante, uma explosão de luz cortou a sala. A polícia havia invadido e as armas estavam apontadas para todos. Alguém gritou, e então, no meio da confusão, Rafael, ouvindo tudo isso, fez uma escolha consciente. Chega! Rugiu, sua voz ecoando como um trovão.
Ele estava cansado de ser o peão nesse jogo. O que mais estavam escondendo? Qual era a verdadeira história por trás de cada um deles? Com a adrenalina pulsando em suas veias, ele sabia que havia mais. Um segredo, uma verdade ainda não revelada que poderia mudar tudo. Os olhares se voltaram para ele e a sala silenciou. Nesse silêncio, ele percebeu que precisava descobrir essa verdade, mesmo que isso significasse enfrentar a tumultuada estrutura familiar que nunca entendeu plenamente. Então, o que vocês estão escondendo de mim? Ele estava determinado a saber. E com essas palavras, o drama estava apenas começando. O que viria a seguir? O passado finalmente começaria a revelar suas garras. Rafael sentiu o coração disparar. As revelações estavam bombardeando sua mente, enquanto a sala se transformava em uma tempestade de gritos e confusões. Ele estava entre a espada e a parede. Tudo o que conhecia, tudo o que acreditava, estava desmoronando diante dele. Jorge, Elias, a mulher que afirmava ser sua mãe, tudo isso parecia um pesadelo que não tinha fim. Mas a urgência do momento não permitia mais hesitação. "Precisamos parar isso agora!" gritou ele. Sua voz berrou contra o caos. E todas as cabeças na sala voltaram-se para ele. A ansiedade era palpável. Os rostos estavam tensos, os olhos arregalados. O menino ao seu lado, agora uma frágil bolha de esperança em meio ao desespero, segurou a mão de Rafael com força. Elias, agora, totalmente exposto, trêmulo, fez um passo à frente. "Rafael, tudo o que fiz foi para te proteger. A verdade é muito mais complexa. Tem muito em jogo." As palavras de Elias, embora desesperadas, trouxeram uma fração de luz ao turbilhão na mente de Rafael. Havia um peso nas palavras dele que Rafael não podia ignorar. Mas então, um grito cortou o ar. "Não deixe que ele te engane, Rafael." Era a mulher que se dizia sua mãe e trazia com ela uma intensidade que incendiava o ar. "Você ainda não viu tudo. Por mais de uma década, nós estivemos escondendo a verdade. Mas isso precisa acabar." A sala se encheu de murmúrios confusos. Rafael estava à beira do colapso emocional, a dor latente em seu coração. Mas uma centelha de determinação começou a queimar. Ele precisava saber tudo. Não só pela sua sanidade, mas pela vida da comunidade ameaçada do menino ao seu lado. "Então me diga a verdade. O que está realmente acontecendo? Quem você realmente é para mim?" Sua voz ecoou e por um breve momento o silêncio reinou enquanto todos pareciam avaliar o momento. A tensão era eletricamente palpável. As luzes, que vibravam incansavelmente, falharam. Um clarão, e em meio à escuridão, uma figura encapuzada mais uma vez entrou, livre como um relâmpago. "Chega de mentiras!" exclamou. Andava com confiança. Era a avó de Rafael, determinada igual a uma tempestade. "Rafael, você precisa entender que Jorge não é o verdadeiro vilão. Ele, em sua própria miséria, estava tentando proteger você da verdadeira crise que ameaça destruir todos nós." As emoções explodiram. O choque na sala era insuportável. Rafael olhou para todos na sala, sentindo as pegadas profundas de suas histórias se entrelaçarem. A verdade não era clara, mas ele sabia que o momento decisivo estava chegando. A vida daquele menino, a sua própria vida, tudo dependia das decisões que ele tomasse agora. "Eu não posso ficar parado. Não posso ser um espectador, mesmo que isso signifique quebrar a continuidade." A voz de Rafael estava firme e ele sentiu uma onda de coragem envolvê-lo. "O que quer que aconteça, estamos juntos. Precisamos lutar pelo que é certo." Os olhares de todos se encontraram.
Um misto de esperança e incerteza pairou no ar. No fundo, Rafael sabia que a escolha enfrentada nesse momento poderia transformar suas vidas para sempre. Poderia ser a chave para salvar sua comunidade e reescrever a história de sua família. E nesse instante, a sala se encheu de uma energia vital, uma espécie de renovação. Mas a escolha não estava apenas entre margem e caminho. Era uma transição. Seus olhos encontraram os do garoto e a compreensão foi mútua. Havia um propósito. E algo mais. "Agora é a hora!" exclamou ele. E aqueles segundos se estenderam como um fio invisível entre eles, revelando que a verdade, mesmo dolorosa, seria o maior presente que poderiam dar entre si. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, as portas se abriram novamente. E as sirenes cortaram o ar com um aviso sonoro. Rafael levantou a cabeça e se preparou. A vida nunca havia sido tão incerta, mas também tão cheia de possibilidades. E assim, naquele instante, ele percebeu que a verdade finalmente começava a se revelar. Esse era apenas o começo. E antes de seguir em frente, eu preciso te fazer um urgente pedido. Se inscreva imediatamente no canal se você quer acompanhar as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intenso. Você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere.